Bom, então vamos lá, né? O nosso primeiro tópico foi a questão dos princípios do direito de família, né? Os princípios constitucionais do direito de família. A partir da Constituição Federal de 1988, o direito de família passou a ser uma questão constitucional, haja vista a sua disposição no artigo 226, que trata aí da questão de família e etc. Tá? Então, nós temos como princípios do direito de família o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio basilar de toda a Constituição, o princípio basilar de todas as questões relacionadas a famílias, o ordenamento jurídico hoje ele é baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, então nós temos isso como principal também no direito de família. O princípio da liberdade. O que é o princípio da liberdade? A possibilidade de cada cônjuge, né, cada consorte, cada pessoa escolher o seu próprio noivo, a pessoa com a qual ela quer se casar, a pessoa com a qual ela quer manter a sua vida em comum. Não existe mais casamentos por obrigações, não existe mais casamentos por obrigações familiares, não existe mais obrigações relacionadas a dívidas de uma família para outra, e aí fazia-se um casamento para celebrar ali aquela paz, aquele acordo. Tá? Então, o princípio da liberdade ele vem em relação à questão da liberdade dos cônjuges quanto à possibilidade de escolherem os seus noivos, as suas noivas. Temos o princípio da igualdade e respeito às diferenças. Então, isso hoje é muito forte para nós, a questão da igualdade, a questão do respeito às diferenças. Hoje, o direito de família recebe como família as uniões homoafetivas, os tresais, né, a questão das famílias formadas pelo pai com seus filhos, ou pela mãe com seus filhos, ou apenas a família composta por irmãos. Então, esta é a igualdade e o respeito às diferenças, tá? O princípio da solidariedade familiar, esse princípio é extremamente importante, ele traz também esse princípio no Código Civil, em relação à questão de que a partir do momento que você está dentro de um contexto familiar, você deve solidariedade àquelas pessoas que estão ali convivendo com você. Então, você deve assistência. Vamos supor, se seu marido está doente, você tem o dever de auxiliar, você tem o dever de cuidar dele. Isso é a solidariedade. Se você precisa de ajuda, também é dever do outro lhe ajudar, tá? Então, isso é a questão da solidariedade familiar. O pluralismo das entidades familiares também volta para aquela questão do respeito às diferenças. Então, nós temos hoje famílias constituídas de diversas formas, tá? Não existe mais aquela família, como eu disse para vocês na primeira aula, que era tida como a tradicional família brasileira, né? Aquela família, o marido, a esposa e os filhos. Hoje isso não existe mais dentro do nosso ordenamento jurídico, respeitando aí a possibilidade de uniões homoafetivas, adoções homoafetivas, formações de famílias das diversas formas, mas todo baseado no afeto, tá? O afeto ele é principal aí para a constituição dessas famílias.